Boa noite. Nós vamos passar uma lista aí. Quem tiver medo da morte já pode assinar lá, tá? Gente, é uma alegria estar aqui, como sempre, né? E eu gosto de começar sempre com uma historinha, então hoje não vai ser diferente. O nosso querido escritor espírita e grande palestrante Richard Simonetti, que já desencarnou há alguns anos, ele conta uma história num dos livros dele que é muito interessante, um caso, segundo ele, verídico. No interior do Brasil, ele não fala onde, mas eu, como sou de Araguari, eu tenho uma tendência natural a achar que foi lá em Araguari, porque tudo aconteceu em Araguari, né? A minha família conta cada história. Olha aí que beleza. Então, gente, em Ituiutaba e Araguari tudo acontecia. Então, diz que antigamente, muito antigamente, tinha um rapazinho, um menino, que tinha, lá em Araguari ou em Ituiutaba, né, essa incrível capacidade de ver os desencarnados. Então, vez por outra, ele estava no quarto, passava alguém, às vezes ele estava assim, parado na cozinha, fazendo qualquer coisa, e olhava assim, perto da porta do banheiro, tinha alguém olhando para ele, e ele tinha pavor, ele não gostava de jeito nenhum. O padre falou para ele que isso não era nada, que isso era coisa da cabeça dele. Então o menino ficou muito assustado. E o tempo foi passando. Aí ele tinha um coleguinha na escola que era espírita. Aí o coleguinha falava para ele, mas isso chama mediunidade. Qual o problema? Não quero ter esse negócio, não, essa tal dessa mediunidade. Pelo amor de Deus. Um dia ele viu o pai que já tinha desencarnado, passou por lá assim, olhou para ele, sorriu para ele e deu a impressão que ia dizer alguma coisa. Ele saiu correndo, ficou lá no quintal até passar um tempo. Aí ele falou para o colega espírita, depois o colega espírita tornou a falar, falou, olha, mas era seu pai, por que você não conversou com ele? Ele falou, o que conversar com um morto? Deus que me perdoe. E passou. Aí ele foi crescendo, ficou um rapazote, adolescente, e certa feita teve uma festa muito importante lá na igreja, uma quermesse, né? E ele foi. E aí entretém com um, conversa com o outro, impõe uma prosa aqui, uma prosa ali, o tempo foi passando, quando ele viu, já era quase meia-noite. E ele saiu correndo para casa, só que ele errou o caminho. Nem que ele viu, ele estava prontinho para passar na porta do cemitério. Aí ele olhou, deu aquele pulo para trás assim, e aquele silêncio na noite, e aquele frio, né? Aquele interior antigamente era mais frio. E ele encostou num poste de luz assim, tinha uma luz assim, ele encostou naquele poste, cruzou os braços assim, tremendo de pavor. Falou, não passo ali de jeito nenhum. Aí passaram-se alguns minutos e veio um senhorzinho descendo, já com um chapéuzinho de antigamente, né? Com um casaquinho, porque estava frio, né? Vinha com um casaquinho andando assim. Aí ele falou, meu senhor, desculpa interromper o senhor se importa da gente ir junto e passar ali na porta do cemitério? Ele falou, não, meu filho, o que é isso? Não tem problema de jeito nenhum. Aí eles foram os dois conversando, ele passou assim na porta do cemitério, deu uma olhada no portão assim, né? Aí seguiu. Quando ele chegou no fim do muro do cemitério, falou, ai, graças a Deus eu consegui passar. O senhor sabe o que é? Eu vou contar para o senhor. É que eu tenho pavor de defunto, morro de medo de fantasma, e aí eu fiquei com medo de passar no cemitério. O senhor tem também? Ele falou assim, olha, quando eu era vivo eu tinha, mas agora não tem mais. Quando eu era vivo eu tinha. Então, o Richard Simonetti, de forma muito leve, coloca essa história e algumas outras, eu vou contar uma outra no final. Ele coloca essas histórias num livro que ele tem, que se chama Quem Tem Medo dos Espíritos. E aí eu trouxe essa historinha aqui para ilustrar essa nossa conversa de hoje, para perguntar quem tem medo da morte. Mas quando a gente fala quem tem medo da morte, a gente vai ampliar um pouco mais. Porque o Espiritismo, gente, eu não sei se vocês já repararam, a gente lida com a morte. Mas a gente chama a morte de desencarne. E a gente lida com os fantasmas, mas a gente chama os fantasmas de pessoas que desencarnaram. Espíritos que agora estão no mundo espiritual, né? Passaram, como a gente fala assim, para o outro lado,
É muito curioso, a gente vê lá na obra de André Luiz, que quando eles estão do outro lado, eles falam em vir para cá, vou para o outro lado. Então a gente, aqui é o lado que a gente está, mas a gente vai para o outro lado com o desencarne. Mas quando a gente está lá e vai voltar para encarnar de novo, fazer as nossas tarefas, retomar a caminhada da nossa evolução, a gente fala também, não, eu vou para lá. E é curioso, eu não sei se todos já leram O Nosso Lar, quem não leu tem que ler, um livro extraordinário, né? Já fizeram filme. E quando a gente lê O Nosso Lar, e a mãe do Lísias, né, tá se preparando para encarnar, que é um amigo lá do André Luiz, que ele faz ao sair das regiões umbralinas e vai para o Nosso Lar, para a colônia. Aí ele faz esse amigo Lísias, e a mãe dele vai encarnar. Então aí, todos estão um pouco apreensivos. Então, muito interessante, eles têm medo da vida também. Porque o que nos dá medo, o que nos faz temer, é esse mergulho no que a gente chama de desconhecido. E é muito interessante. Eu vou usar um exemplo aqui. A gente precisa fazer um exame que nunca fez. Aí o médico fala, olha, um exame complexo, um exame que é assim, um exame que é assado. Aí tem uma preparação assim, uma preparação assado, tem que fazer assim, tem que fazer assim. A gente fica apavorado. Por quê? Porque a gente nunca fez. Então esse medo do desconhecido, não adianta o médico explicar 1000 vezes, e hoje em dia, com as facilidades da internet, a gente chega em casa e já vai ler. Eu sou assim, né? Eu sou meio hipocondríaco. Então, se falar que eu tenho que fazer um exame, eu estou sentindo uma coisa, eu estou sentindo um negócio, eu vou lá e já vou pesquisar. Então, a gente se informa até chegar lá e ficar dando aula para o médico. Mas isso não adianta nada. O medo do desconhecido, aquilo que a gente não experimentou ainda na nossa existência, nos causa esse sentimento. Porque tem uma lei, não sei se vocês lembram lá do Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis, né? São 10 leis importantes que regem o universo. Uma delas chama-se Lei da Preservação. Então nós somos espíritos que temos em nós esse instinto que é dado por Deus para a gente se preservar, para a gente fugir das coisas que podem nos causar mal, que podem nos causar a dor, podem nos gerar sofrimento. A gente se preserva dessas coisas. E não é só a gente. Todo animal, porque nós somos animais também, mas já temos o espírito que habita esse corpo, que somos nós, né? Ele já tem um grau diferente de percepção, mas nós estamos no reino animal. E todos os animais têm esse instinto de preservação, que nos animais a gente costuma chamar de instinto de sobrevivência. Então o animal, até os seres microscópicos, eles fogem daquilo que pode lhes causar dor. Mas depois que a gente passa pelo tal exame, ou a gente vai conhecer alguém que a gente nunca conheceu, ou vai numa casa espírita pela primeira vez, quantos de nós viemos de outras vertentes religiosas e quando alguém convidou para ir na casa espírita, a gente tinha pesadelo, né? Acha, meu Deus, como é que é a casa espírita? Eu vou entrar lá, a hora que tem assim, tem umas velas acesas, uma luz assim, e tem uma mesa do sacrifício. Vai ter até uma vez um colega meu falou assim, e vocês matam o que lá? Eu falei, a morte. Eu falei mesmo. Quem fala isso é o Carbar Schutel, né? Um grande autor espírita, e diz assim, o espiritismo matou a morte. Então ele falou assim, e vocês lá matam o quê? Eu falei, não, lá a gente não mata, a gente matou a morte. Então, o que nos causa esse pavor todo em relação ao desencarne, essa insegurança, por mais que a gente estude, a gente vai na casa espírita, estuda, descobre como são as coisas. Os espíritos vêm contar, os nossos parentes falecidos vêm contar, mas é porque é tudo desconhecido para a gente. Então, para nós ainda é difícil. Só que nós nos esquecemos uma coisa curiosa. Todos nós já passamos pela experiência do nascimento e do desencarne, da morte, por assim dizer, milhares de vezes. Não é centenas, não, milhares de vezes. Porque nós estamos aqui na Terra há centenas de milhares de anos, desde o mundo primitivo, que a gente era mundo primitivo, até agora que somos mundo de expiação e provas, o tanto que a gente já não passou pelo desencarne. Porque antigamente a gente encarnava e desencarnava e vivia pouquinho. Né? Quando a gente faz pesquisas a esse respeito,
a expectativa de vida de uma pessoa no início do século XX, há mais ou menos um século, era 40 anos. Então, quando uma pessoa vivia 70 anos, falou, ô bênção. Tanto que as pessoas com 40 anos eram velhas. Elas aposentavam com 42 anos, a pessoa, se ela tivesse começado muito cedo a trabalhar, aposentava, porque elas já eram idosas. Hoje não, a pessoa tem 60, 65, 70, a pessoa está aí correndo para todo lado, vai em Campinas a pé, vai aqui na padaria, que vai a pé e volta e está tudo muito bem. Então, o que nos causa esse temor é que para encarnar, a gente esquece do nosso passado. Não é que apaga, não. E toda vez que encarna, é uma coisa que confunde, né? Eu até diria engana os nossos detratores da doutrina espírita em relação à morte e o nascimento, é que eles acham que quando a gente nasce de novo, é do zero. A gente não nasce do zero. Porque senão eu era o primeiro a concordar que isso não servia para nada. Acontece que nós não nascemos do zero. Aí, e a gente vai explicar para eles que quando morre, também não. A gente não chega ali e depois, quando nasce de novo, apagou tudo. Nós somos a somatória das nossas encarnações. Então, como somatória das encarnações, as experiências vão se acumulando. O que a gente vai aprendendo de bom fica com a gente. Agora, eu não queria contar para vocês, é lógico, a matemática da coisa é assim. O que a gente aprende de ruim fica com a gente também. Então, o nosso dever, a nossa obrigação, em respeito a esse dom da vida que a gente tem, o dom de existir, o dom de estar aqui, é a gente ter essa possibilidade de melhorar um pouquinho. Aí a gente desencarna, chega do outro lado. E do outro lado a gente vai encontrar o quê? Primeira coisa, ninguém desencarna e vira santo, né? O Ângelo vem aqui e faz palestra. Aí o Ângelo é cheio de problemas, cheio de problemas. Aí desencarna o Ângelo. Aí a notícia chega aqui e fala, mas graças a Deus, o Ângelo era maravilhoso. Ninguém conhece o meu interior, ninguém sabe as coisas que eu passo. Eu não conheço o interior de nenhum de vocês. Tão bem quanto cada um se conhece. Eu conheço vocês, conheço um, conheço o outro. Mas conhecer o nosso interior, só Deus, Jesus e alguns dos mentores mais próximos conhecem a gente. Então a gente, quando desencarna, gente, não vira santo, não. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. A pessoa é aquela carne de pescoço, aquele ser difícil, aquele ser que judia de todo mundo, ninguém aguenta, uma dificuldade, aí a pessoa desencarna. Aí ela está lá assim, né? Aí a gente assim, oh, graças a Deus, agora está no descanso eterno. Descanso eterno. Nem Chico Xavier foi para o descanso eterno. Maria de Nazaré, quando desencarnou, não foi para o descanso eterno, não. Maria foi trabalhar. Maria trabalha até hoje, ajudando o filho, com uma instituição no mundo espiritual chamada Servos de Maria, em que eles acolhem as pessoas que desencarnam vítimas do suicídio. Então, todo mundo trabalha. Aí a pessoa que era lá, que é a pessoa difícil, que uns até achavam bom quando ele desencarnou, falou, nossa, vai, que agora Deus toma conta, porque a gente não dava conta mais. Aí outros falam assim, olha, vai lá, já vai para o mundo espiritual, que beleza, criou asa, uma pessoa tão boa. Não existe isso. Sabe o que acontece quando a gente desencarna? A gente passa por uma porta e vai exatamente como a gente é para o outro lado. Não tem isso de a gente melhora imediatamente, alguma coisa acontece. A gente fica do jeitinho que a gente é. Então, se a pessoa tem umas enjoeiras assim, assado, tem uns problemas, se as pessoas têm uns problemas assim, assado para resolver, elas vão ficar exatamente do mesmo jeito. Aí, como é que faz? Lá do outro lado, a percepção da pessoa vai modificar. Porque não tem mais o cérebro humano, não está mais encarnado. Aquele esquecimento, ele vai desaparecendo, a pessoa vai lembrando das outras existências. Então, tudo isso vai se modificando lentamente, mas no interior a pessoa é a mesma coisa. Então, acontece duas coisas. Às vezes a pessoa arrepende, a gente volta para o mundo espiritual e arrepende. Porque a gente começa a lembrar das coisas e fala assim, meu Deus, por isso que eu encarnei naquela família.
Por isso que na casa espírita eu ficava com aquela pessoa lá que era o trabalhador, meu amigo, e a gente não dava certo de jeito nenhum. Por isso que o fulano e o Beltrano, a gente começa a fazer a ligação das coisas. Então quando a gente vai para o outro lado, pode acontecer o arrependimento. Aí a gente arrepende, aí os espíritos vêm, ô meu irmão, ou minha irmã, não deu, né, dessa vez, pelo menos tudo não deu. Tudo que você prometeu que ia fazer não deu, né? Mas não preocupa não. O mundo está aí, Deus tem uma paciência maravilhosa. Vamos encarnar de novo, noutras circunstâncias, mas com as mesmas pessoas. Aí a gente chora mais ainda, porque a gente acha que vai desencarnar e livrar da pessoa difícil. E a gente não vai livrar da pessoa difícil, porque a gente não livra do outro. Nós somos caminhantes, a gente está junto. Então desencarnou, a gente vai um dia voltar, e nessa volta, a gente vai voltar com quem a gente estava. A gente vai voltar com aquela pessoa difícil, porque se não fizer as pazes agora, vai fazer depois, gente. Aí eu nunca mais... Vocês já viram que as pessoas vão nos lugares aí, tem uns gurus, assim, uns xamãs, assim, umas pessoas que falam para ele assim, ó, é sua última encarnação aqui na Terra, pode ficar tranquilo. Onde que já se viu, né? É a última, não tem uns lugares que a gente vai? E a pessoa chega e conta para a gente, olha, eu não queria te contar, você tem que ir lá na Mãe Esmeralda, porque a Mãe Esmeralda é maravilhosa, porque ela disse que eu não vou voltar mais aqui nessa Terra. Eu falei, você vai para o planeta de lá, o planetão que vai passar, vai levar você, né? Não, ela falou que eu já cumpri a minha missão aqui na Terra. Eu falei, então tá. Então é porque se for sair daqui é para ir para algum lugar mais difícil. Porque como é que a gente, no estado que a gente está, vai avançar para outro mundo? Nós nem lidamos com todos os desafetos que a gente tem aqui. Alguém já lidou com todos os desafetos? Não lidou, não. Porque a gente até lembra que a gente tem que tratar os desafetos que estão aqui. E nas milhares de encarnações. Vamos supor que a gente tenha encarnado 20 mil vezes. Se em cada uma a gente juntou um desafeto, tem só 20 mil pessoas no mundo espiritual para a gente fazer as pazes com elas. Quanto que a gente tem que encarnar para fazer as pazes com 20 mil espíritos? E fazer as pazes com eles, dá certinho, não funciona toda encarnação não. Porque, por exemplo, tem umas que a gente vai desencarnar dessa agora e está deixando para trás. Então a gente não pode deixar para trás, a gente tem que fazer um esforço para voltar para o mundo espiritual de uma forma um pouquinho melhor, né, gente? Não é fácil. Dá a impressão que eu falando assim, engraçado é, mas fácil não é, gente. Porque a gente volta para lá e vê as coisas. Então eu disse para vocês assim, uns voltam e arrependem. Aí já é até salutar arrepender, porque a pessoa depois vai melhorar, né? Mas outros voltam e falam assim, que me importa, não estou nem aí. E continua fazendo tudo aquilo que fez, e agora com a nova consciência, com as possibilidades que o espírito tem, que o corpo físico não tem, ela fica pior ainda. Aí começa a obsidiar o parente, obsedia o inimigo que ela tinha aqui na Terra, não podia fazer nada porque o inimigo tinha jagunços, capanga. É desse jeito. Aí agora, os jagunços, capanga, não adianta, a pessoa começa a obsidiar o inimigo. Nós somos assim. Então, se a gente não mudar um pouco e olhar as coisas da nossa vida de uma forma um pouco mais racional, realista, a gente não vai conseguir chegar no mundo espiritual melhor. Eu ouvi ontem eu estava assistindo um memezinho da internet sobre filosofia e falando sobre Sócrates, que foi um filósofo lá da Grécia Antiga, muito importante. Os conceitos que o Sócrates, 6 séculos antes de Cristo, e os conceitos de Sócrates eram tão importantes, passaram para o seu discípulo Platão e depois para Aristóteles. E são conceitos muito importantes, inclusive, para a doutrina espírita, porque a gente esposa aqueles conceitos. Foi uma das primeiras luzes que trouxe a imortalidade da alma. E o Sócrates, o imperador romano, mandou que ele suicidasse, que ele tomasse cicuta. E ele ficou tranquilo. Ele falou assim, os discípulos dele chorando. Aí ele falou assim, gente, não chora, eu só estou indo para ali, daqui uns dias nós estamos de volta, né? Aí ele desencarnou assim com uma tranquilidade incrível. Aí a pessoa que estava fazendo os comentários na internet disse assim, o problema da gente não é o medo de viver, o medo de morrer.
Porque o medo de morrer não impede de morrer, porque a gente morre. Mas o medo de morrer impede de viver. Olha que coisa curiosa, eu nunca tinha ouvido isso, eu achei fantástico. Então o medo de morrer não impede a morte. A gente vai no médico, gente, ir no médico, olha lá, o médico cura a gente, você tem uma doença grave. A medicina que Deus permitiu que chegasse até nós nesse estágio que a gente está, a ciência desenvolvida, né? O médico vai e cura você. Então o médico não está detendo a morte, porque a morte vai vir. Ah, eu estou curado, não vou morrer, nunca mais vai. Todos nós vamos, mas não é agora. Mas o que o médico faz? O que a medicina faz? Prolongar a vida, que é diferente de deter a morte. Então a pessoa que tem medo da morte nesse sentido, que fica alucinada com isso, é uma pessoa que está se impedindo de viver, vivendo aquela ansiedade de um momento que não vai chegar. Graças a Deus a gente não sabe. Eu confesso para vocês que às vezes a gente fica sabendo assim, fulano foi ao médico e a pessoa deu 6 semanas de vida para ele. Como é que alguém sabe, por mais que a doença esteja num estágio X ou Y, as grandes campanhas agora são para que não se faça isso. Porque você coloca na pessoa um cronômetro ligado. Todo dia ela acorda achando que já está na hora. Todo dia ela acorda achando que já vai ser naquele dia. Se dormir. E então, aí nesse estado de desespero, a pessoa não dorme, não come, fica desesperada, desencarna mais cedo. Fica tão desesperado que desencarna mais cedo. Então hoje em dia, fala assim, olha, você não tem muito tempo, mas também não sei dizer quando. Então, viva ao máximo, faça as coisas, vamos tratar, vamos dar conforto, vamos usar medicação paliativa para você ficar bem. E vai viver, vai aproveitar. Agora, dizer, porque as pessoas, e não sei se vocês já conheceram pessoas assim, os médicos falam assim, ó, você tem 2 meses, tem 5 anos que o médico falou que tinha 2 meses, a pessoa está aí até hoje. 5 anos que todo dia ela acha que é o dia que ela vai desencarnar. Então a gente não deve falar isso, porque é muito curioso. Nem Jesus sabe. Vocês lembram no Evangelho? Jesus disse assim, Senhor, e quando vai ser esse dia, esse dom da presciência? Quando vai ser esse dia em que a humanidade vai fazer isso? Em que haverá isso no sermão profético, né? Lá em João 14, 15. Aí ele fala, os apóstolos perguntam, e essas coisas que estás dizendo, mestre, quando vão acontecer? Aí ele diz assim, olha, só o Pai sabe. Nem o Filho, nem os anjos sabem. Só Deus. Por quê? Porque Deus tem a onisciência. Jesus tem uma onisciência relativa. Porque por mais que ele seja um espírito crístico, ele não é Deus. Como algumas pessoas dizem, né, que ele é Deus. Não é Deus. Ele sempre falou que era o Filho de Deus. O Pai que o enviou, o Pai que me enviou. Ele falava isso toda vez. Então, a gente não deve brincar com essas coisas e se projetar nisso aí. Agora, a medicina pode dizer, olha, não vai ser um período muito longo. Mas o que é longo, o que é curto? Uma semana bem vivida pode ser longa e 2 anos mal vividos pode ser muito curto. Então, a gente tem que encarar o nosso desencarne como uma fatalidade que vai acontecer. Mas a gente tem que encarar também que nós temos a plena liberdade de todo dia vivermos intensamente, como nos falam os espíritos que fazem toda aquela doutrinação da gente, através da literatura espírita, não só kardeciana, mas depois pelos grandes médiuns, pelo Chico, pela Ivone Pereira. Os espíritos são taxativos, vivam intensamente, cada dia, e coloque no seu coração o desejo de ser melhor, de participar da vida de uma forma bela. Porque quando a gente participa de forma bela, todos os dias são intensos. Aí a pessoa vai e desencarna de uma vez. E aí? Você está vivendo intensamente? Será só o fim de uma jornada. Então, gente, a gente falar da morte, parece que as pessoas... eu comentando com um amigo não espírita nesse final de semana, eu tenho feito essa palestra várias vezes. Anteontem foi o dia de finados, né? Em que a gente celebra a memória, não é celebra quem já morreu,
É a memória, é a presença espiritual. Às vezes as pessoas vão ao cemitério, outros não vão. A gente espírita sabe que as pessoas não estão lá. Às vezes estão, quando a pessoa está ainda presa ao seu corpo físico, mas geralmente as pessoas não estão lá mais. E a doutrina espírita nos ensina lá no Livro dos Espíritos, as questões 320 a 329, inclusive algumas delas divididas até em 3, são questões que explicam tudinho. Lê lá, 320 a 329. Como é que é o finados, o que acontece quando a gente vai lá, se vale a pena, se não vale. E os espíritos falam, olha, quanto mais avançada estiver a pessoa, quanto mais ela estiver num grau de evolução maior, menos ela vai ligar para essas coisas materiais, né? Então, quando a gente vai ao cemitério, a gente vai às vezes para celebrar, nós somos humanos, a gente vai para celebrar a nossa memória humana. Eu confesso para vocês, o meu pai desencarnou há 2 anos, 2 anos e 6 meses, em fevereiro de 2022. E a minha mãe desencarnou esse ano, exatamente no mesmo dia, 26 de fevereiro. Não me pergunte por quê, a gente está tentando entender isso até hoje. Ela passou mal no 25, foi para o hospital, estava ótima, fazendo um tratamentinho lá, teve uma parada cardíaca. Nunca teve nada de coração, nunca. Então a gente fica pensando assim, vai ver que os espíritos ajudaram para ela desencarnar em casa, desencarnar no hospital, que ela teve um outro tipo de desenrolar da situação, a gente não sabe. E eu também não fico me perguntando, eu agradeço. Agora, ela no mesmo dia do meu pai. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu nunca fui, eu tenho vários parentes desencarnados, amigos, eu nunca fui no cemitério no finado, nunca. Aí eu liguei para minha irmã sexta-feira, eu fiz essa palestra aqui, sexta-feira numa outra casa. Quinta-feira, numa outra casa. E aí eu cheguei em casa e liguei para minha irmã, somos só nós dois. Eu falei, Virgínia, vamos lá. E eu falei igualzinho minha mãe falava. Vamos lá na mamãe e no papai, porque a gente fala assim, eu vou lá no papai, né? O papai não está lá, mas a gente fala, né? Falei, vamos lá na mamãe e o papai amanhã, que era sexta, porque o finado ia estar muito cheio. Gente, eu fui lá, foi uma paz, a gente foi lá, orou por eles, conversamos. Eu e a minha irmã, mais de hora, sentado lá assim. E o cemitério assim vazio, a gente pôs umas florzinhas, tirei foto. Eu tirei foto. Mas vou guardar, eu não sei. Eu olhei assim para aquelas florzinhas do lado da lápide assim, eu falei, será que é brega? Falei para minha irmã assim, será que é brega tirar uma foto aqui? Ela falou, tira aí, vai. Aí eu fui, tirei foto. Nunca fiz isso. Mas eu não fiz isso porque eles estão lá. Eu, como ser humano, membro de uma família que se desfez, né, nessa parte dos pais, esse ano, recente, a minha irmã, a gente achou que fosse maravilhoso ir lá, e a gente foi. Foi bom ter conversado com ela. Falamos sobre os pais, falamos sobre a vida, falamos sobre a nossa vida. Essa conversa que eu tive com ela não aconteceria em nenhum outro lugar. Na casa dela é cheio de filho, na minha casa tem os gatos lá, vai para cima e para baixo. Nunca aconteceria. Precisava daquele momento. Então a gente sabe que não precisa ir lá. E Kardec fala assim, os espíritos às vezes vão porque são chamados. Eles não se importam, mas quem for faz parte da dignidade humana, faz parte das características de estar encarnado. Está lá nessas questões que eu falei para vocês, no Livro dos Espíritos. Então a gente foi e achou uma beleza. Eu não sei se o ano que vem eu vou, talvez não. Mas esse ano foi importante. Então o nosso relacionamento, eu encerro com isso, o nosso relacionamento com o desencarnado tem que ser um relacionamento de consciência. A gente tem que saber o que aconteceu, respeitar que eles agora estão numa situação que a gente não sabe direito qual que é, mas que é uma situação que eles prepararam ao longo da vida. Quando a pessoa desencarna vítima do suicídio, eu já contei isso aqui numa outra ocasião também, a gente bate o carimbo, está no umbral, está sofrendo, nossa, mas deve estar ruim lá no umbral. Não reza uma Ave Maria para a pessoa. Não põe um Pai Nosso sintonizado com a pessoa, mas está julgando. Às vezes não. Às vezes a pessoa desencarna vítima do suicídio, já sofreu tanto desse lado de cá, que a pessoa para chegar a fazer isso já sofreu tanto, que tem alguém que intervém, algum desencarnado que tem esse merecimento, eles vão lá, pegam aquele espírito, já leva para um lugar,
põe para dormir, faz uma sonoterapia, depois desperta. Então a gente tem que largar de carimbar passaporte para quem já desencarnou. Ah, o fulano está assim, fulano está assim. Não. É assim, lembrou da pessoa? Que saudade. Espero que você esteja bem. Amigos espirituais, tomem conta do fulano e da fulana. A falta que ele ou ela fazem aqui, mas é uma falta enorme. Mas a gente não pode fazer nada por enquanto. Aí quando a gente limpa a essa, um dia sonha com a pessoa, um dia sente a presença, igual o menino lá de Araguari, sente a pessoa passar, e a gente tem essa possibilidade. O que a gente não pode é a gente fechar o nosso relacionamento com o mundo espiritual, carimbando a situação de cada um, dizendo que está assim. Nós temos que estar abertos para enviar amor. O restante, Deus sabe o que está fazendo do outro lado. Eu encerrando, eu vou só contar uma historinha aqui, que é muito interessante. É do Espírito André Luiz. André Luiz, falamos do nosso lar, né? É o Espírito André Luiz, e está num livro, que também é uma série de gravações, chamado Instruções Psicofônicas. A psicofonia é aquele fenômeno mediúnico em que o espírito fala por intermédio do médium. Então, lá em Pedro Leopoldo, na década de 50, olha o tanto de tempo que tem isso, eles conseguiram um gravador de rolo e gravavam eram nas quintas-feiras que eles faziam essas reuniões. Os espíritos falavam por intermédio do Chico, eles gravavam. Tem muitos no YouTube. Põe lá assim, Chico, mediunidade, instruções psicofônicas, procura lá que tem umas gravações dessas. Tem uma lindíssima que um trem passa atrás, assim, ó, da Mugiana, de certo, da Estrada de Ferro Goiás, né? E a gente fica escutando ele falando e a gente escutando o trem passando e apitando atrás. Mas numa dessas gravações, numa dessas ocasiões em que André Luiz falou por intermédio do Chico, ele contou a seguinte história. Um homem recebeu um comunicado que ele precisava se apresentar imediatamente no fórum da cidade, porque o juiz queria vê-lo. E ele ficou muito assustado, porque na cabeça dele ele não tinha feito nada. Mas aí, leu o documento, estava convocado, tinha que ir e tal. Aí falou, não sei o que eu faço. Aí chamou um amigo, disse, olha, vai estar se passando isso assim, assim. Você pode ir comigo? O amigo falou, olha, nesse dia que está marcado, eu estarei fora aqui da cidade, eu não posso, porque eu estou a trabalho. Mas eu vou fazer o seguinte, suas roupinhas estão meio assim, a aparência é muito importante. Eu pago um alfaiate para você, para a gente fazer um terno legal para você ir bem arrumado. Você topa? Topa, tá ótimo. Foi. Procurou um segundo amigo. Disse, olha, está se passando isso, assim, assado e tal. Aí o amigo disse, olha, eu não posso. Nesse dia, minha esposa vai fazer uma operação à tarde. Mas como a sua visita no fórum é de manhã, eu posso levar você lá no fórum. O nosso outro amigo vai te dar o terno, eu pego você, a gente passa no alfaiate, você pega o terno, veste, e depois eu te deixo lá na porta do fórum. Ele falou, tá, obrigado. Aí procurou um terceiro amigo. Chegou para o terceiro amigo e disse, aconteceu isso, assim, assim, você pode ir comigo? Mas é claro, não, eu vou a hora que for. Vamos lá, eu falo por você, a gente vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo. Ele ficou muito aliviado, né? Chegou o dia de ir ao fórum, ele foi ao alfaiate, vestiu aquela fatiota linda, né? Aquele terno maravilhoso, buzinou lá, era o amigo no carro, né? Entrou no carro, já para o fórum. A hora que ele desceu na porta do fórum, o terceiro amigo já estava esperando. Segurou, agarrou no braço dele e falou, vamos lá. Entraram, conversaram com o juiz, tudo deu certo. As acusações eram acusações não fundadas, aqueles que estavam acusando perderam todo o seu trabalho, ele foi absolvido, deu tudo certo e a vida seguiu. Fim. O que o André Luiz diz depois de contar a história? Tudo isso simboliza as etapas da morte. O primeiro amigo que ele, claro, a chamada convocação de estar no fórum é a morte. O juiz, tal. O primeiro amigo que ele procura é a riqueza. A única coisa que a riqueza pode fazer por nós num momento como esse é vestir a gente bonitinho para colocar no caixão. Só. A riqueza não pode fazer mais nada. Então a riqueza dá o terno para a gente, o sapatinho, a gente fica lá deitadinho assim. O segundo amigo
são a família e os amigos. O máximo que eles podem fazer é levar a gente até a sepultura. Chorar, com todo carinho, colocar lá e jogar até aí, acabou, o corpo fica ali, né? O terceiro amigo, esse sim, consegue transpor os portais da morte. O terceiro amigo são as nossas boas ações, é a nossa consciência. O terceiro amigo é a consciência que vara os portões da morte e vai conosco para onde a gente estiver aqui do mundo espiritual. Então é importante que a gente saiba que o primeiro e o segundo amigos podem até ajudar a gente. Mas aquilo que realmente vai fazer uma diferença é a consciência, esse amigo que nós temos, que é a consciência, que vai nos levar perante o que tiver que acontecer do outro lado, né? Gente, então é isso. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Esse ano não volto mais, mas o ano que vem, se Deus quiser, né? Se não acontecer nada, né? Se o juiz não me chamar, ou algum de nós. Mas olha, gente, muito obrigado pelo carinho. A gente não vai se encontrar um grande Natal, uma grande passagem de ano, com muitas mudanças na vida de vocês, para melhor, se Deus quiser. E o ano que vem a gente está aí. Obrigado, viu, gente?